Paz do Senhor, que alegria poder estar comunicando com essa igreja abençoada lá de Tapes. Quero assim te saudar, desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida. E quero assim compartilhar com vocês, amados, uma palavra que possa te ajudar. Então, o livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 39, o autor de Hebreus, ele diz algo muito forte. Ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor de Hebreus, ele faz uma separação, mas assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós estamos vivendo dias assim, né, queridos, de intensa provação, de intensa tribulação, de muitas situações de luta. E há um desafio, assim, eu creio, nessa palavra, é um desafio para a nossa vida. Qual é o desafio, amados? Não retroceder. Amados, muitas vezes a tribulação chega e para algumas pessoas as tribulações, as lutas, elas fazem com que a pessoa venha a retroceder. O que é retroceder, irmãos? Andar para trás. Ela acaba se movendo daquela posição que ela tem em Deus. Mas o autor, ele diz assim: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos daquele que pela fé conservamos a alma. E ele traz algumas coisas para a gente se situar aqui, irmãos. Esse verso 10:39 aqui, ele antecede o capítulo 11, e o capítulo 11 ele vai falar de uma galeria da fé. Ele vai falar de heróis da palavra, irmãos, que viveram. E nós vamos ver assim que praticamente em todos eles, o autor diz: olha, eles passaram por isso, e venceram, preservaram a fé, saíram vitoriosos. Então ele está antecedendo a isso. E eu quero te falar assim, querido, algumas características, a partir do versículo 32, ele traz algumas características, irmãos, que são de pessoas que não retrocedem. A primeira delas é assim: lembrai-vos dos dias anteriores em quais foram iluminados. Depois de terem se iluminado, sustentaste grande luta e sofrimento. Primeira coisa, querido, eu quero falar de passado. Aqui o autor diz que eu preciso lembrar do passado, mas tem uma diferença. Há pessoas, irmãos, que parecem assim ter uma nostalgia com relação ao seu sofrimento, às lutas da sua vida. Então parece assim que elas fazem uma questão de reviver aquilo. Aqui o autor está dizendo: lembrai-vos dos dias de luta depois, querido, que você foi iluminado. Ou seja, a partir do momento que você começou a andar com Deus, ele diz: depois desses dias você teve lutas e tribulação. Mas por que ele pede para você lembrar, amados? Porque ele quer que você lembre do quê? Das vezes, amados, que Deus interviu, das vezes que Deus veio em favor, das vezes que você já venceu. Então o apelo é para quê, irmãos? Lembre para o passado e fique lá lembrando das lutas que você passou. Não, amado, lembre do sofrimento, das coisas que você já passou depois de conhecer Deus. Mas lembre principalmente do quê? Da maneira como Deus interveio na tua vida e te trouxe vitória. Depois ele diz assim, 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. E primeiramente ele diz: ora, tornando-vos participantes com aqueles que deste modo foram tratados. Uma segunda coisa, querido, quando nós estamos passando por luta, nós temos um sentimento, irmãos, de que nós somos o único. Parece que o mundo se virou contra nós, que é uma situação só nossa. O que o autor está dizendo aqui, amados? Ele diz que outras pessoas foram tratados, tornando-os participantes com aqueles que deste modo passaram. Irmãos, a Bíblia diz que sofrimento igual aos nossos, irmãos, igual ao nosso, está sendo espalhado pela terra. O que eu quero te dizer com isso, irmãos? Outras pessoas, outros irmãos, queridos, estão sofrendo. Então você não é o único. A mesma maneira que Deus vai intervir na vida deles, vai na sua também. Em primeiro lugar, querido, lembre das vitórias que você já teve no passado. Uma segunda coisa, querido, você não é único, irmãos. Outros estão sofrendo. E ainda como eu li antes, né, amados, assim,
esses irmãos que ele vai falar depois, eles tiveram com alegria o espólio dos seus bens, porque possuíam superior patrimônio durável. Irmãos, às vezes os nossos olhos estão só nas coisas que nós estamos perdendo nesse momento. Mas o que o autor está dizendo, querido? Que aqueles irmãos viram seus bens naturais sendo-lhe tirados, mas isso não os abalou, porque havia neles um patrimônio superior durável. Que eu quero te dizer, há uma herança de Deus para a sua vida, irmãos, que nem a morte, nem tribulação pode tirar. Então se agarre na palavra de Deus, amados, se firme. E aí no versículo 38 ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Do original diz que ele viverá da fé. No meio dessa tribulação, amados, viva por fé. Se agarre nas promessas, se agarre na palavra de Deus, se agarre nos princípios de Deus, querido. Lembre das coisas que Deus já fez na sua vida. Se enche de fé e de esperança, irmãos. Então, querido, nós não somos daqueles que retrocedem. Você pode dizer isso para você mesmo, querido. Você não é daqueles que voltam atrás. Você não é daqueles que voltam atrás. Nós somos daqueles que permanecem. Querido, que Deus te ajude a permanecer, que você possa sair vitorioso desse processo, em nome de Jesus.